Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 5, versos 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível que você perca uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Feche os seus olhos, irmãos. Peça ao seu Senhor, ao nosso Senhor, para que guarde a sua mente e o seu coração nesse momento. Peça a Ele para que o Senhor nos livre de todas as distrações possíveis agora. Acalme o seu coração e a sua mente. Peça ao Senhor para que fale ao seu coração através da palavra viva da verdade. Peça ao Senhor para que o seu coração seja terra fértil e que as sementes semeadas aqui sejam colocadas no profundo do seu coração e deem muito fruto. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela tua santa, preciosa e viva palavra. Obrigado porque ela é a verdade. O Senhor mesmo a revelou a nós. O Senhor se revelou a nós através dela. E é por essa razão que nós estamos aqui neste domingo pela manhã, para ouvir da sua voz. Nós não estamos aqui, Senhor, para ouvir as nossas próprias vozes ou o ecoar das nossas cabeças, ó Pai, mas estamos aqui para ouvir a sua doce e suave voz. Que teu Santo Espírito fale ao nosso coração através desta palavra nesta manhã. Usa-me com graça, apesar de mim, ó Deus, para que o teu povo seja alimentado e encontre pastos verdes e águas limpas, ó Deus. É a minha oração em teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, sinceramente quero dizer algo a vocês. Eu nunca gostei muito de ir ao oftalmologista. Eita, não consigo nem falar. De tanta raiva que eu tenho. Oftalmologista. Oftalmo, melhor. Oftalmo. Vocês sabem por que eu não gosto, né? E é sempre que eu vou, eu descubro o quê? Olha, vai ter que fazer um óculos novo aí, seu grau deu uma aumentada. E os que estão aqui de óculos vão me entender perfeitamente. Se você não usa óculos, talvez você é um mentiroso, está usando lente. Ou talvez... Estou brincando, não vou falar isso não. Mas, meus irmãos, eu não gosto de ir. Mas tem um motivo pelo qual eu não gosto de ir. O principal motivo pelo qual eu odeio ir ao oftalmo, e graças a Deus minha esposa não é oftalmologista, é porque os momentos que antecedem o exame de vista são os mais agoniantes para mim. Você chega na sala, e aí você nem recebe um bom dia, você já senta na cadeira, e aí já vem uma enfermeira com a mão assim, já abre o seu olho e já põe uma gota de um colírio. É a primeira coisa que acontece. Depois você pergunta o seu nome, né? Geralmente você vai acompanhado, porque você não sabe ser um adulto funcional depois de um exame oftalmológico. E aí, eu chego lá, aquela gota vem, aquele colírio vem, e aí os momentos que seguem a esse colírio são os momentos de desespero para mim, gente. Porque aí eu começo a olhar, aí eu não começo a não ver mais. Sabe quando você consegue desfocar, assim, ó? Você consegue fazer assim, desfocar um pouco? Aí a coisa começa a ficar desse jeito. Aí você aperta o olho para ver e você não vê. Aí vai ficando quase cego. Eu não vejo nada. Assim, eu vejo, né, gente? Estou sendo dramático. Mas você precisa de ajuda ali, porque você não enxerga mais. Eu olhava para a Letícia, você não via a Letícia. Vi um borrão assim, ó, alguma coisa. Manchado. Difícil de enxergar. E é algo desafiador, irmãos, para mim. Isso também quando você não vai fazer, ele pega aquele outro colírio que é colorido, que mancha seu rosto todo, para poder medir a pressão ocular, estou certo? Não? Não sei? Talvez falei bobagem. Não sou médico, graças a Deus. Mas, irmãos, eu não gosto. Talvez você também não goste.
E principalmente pelo fato de que depois a gente vai gastar muito dinheiro com uma lente corretiva, que é o caso. Elas são caras, a gente vai no Shopping Oiapoque, compra uma armação baratinha e leva na loja lá para fazer, colocar a lente. A verdade é que é difícil, irmãos, mas existe um momento muito gratificante. Sabe qual é o momento mais gratificante depois da tristeza de passar pelo oftalmologista? É você colocar um óculos acertado. Que você fala, eu não imaginaria, eu não lembrava que eu não enxergava, que eu não via com clareza. Eu achava que era a lente do meu óculos estava suja, aí você fica limpando o óculos. Não, é que você precisa trocar. Seu olho já está precisando de uma correção. Pois bem, a nossa vida espiritual, queridos, precisa de correção. Precisa de um exame oftalmológico. Jesus precisa aplicar em nós um colírio que por um breve período de tempo desvia a nossa atenção para que Ele possa ver com clareza dentro do nosso coração. Alguém já disse que os olhos são as janelas da alma? Alguém certa vez já disse isso? É interessante que existe um certo nível de verdade nestas falas. É interessante me lembrar da história de Jó, quando Jó, em certo momento, diz: fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos para contemplar ao Senhor e não contemplar aquilo que Deus não deseja que eu veja. O Senhor deseja nos corrigir nesta manhã, queridos. A minha oração é para que você saia daqui hoje com a sua visão acertada, com a sua percepção, o seu coração alinhados pelo Senhor. E isso vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto, vai exigir que talvez a gente seja e permita-se ser guiado por outro nesta jornada. Nós precisamos do nosso Senhor e Salvador para corrigir com certeza e com clareza, para que possamos ver a sua santidade com mais expressividade diante dos nossos olhos. Porque a nossa vida, queridos, neste mundo, vez ou outra, os nossos óculos vão se gastando, a nossa lente não vai sendo mais perita para fazer com que nossos olhos enxerguem com clareza, e aí nós perdemos a percepção da santidade do nosso Deus. Você e eu estamos sujeitos a isso. Nós precisamos desta correção. Nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor para que possamos contemplá-lo com mais nitidez. A minha oração é para que nós saiamos aqui nesta manhã vendo o Senhor com mais clareza, entendendo mais que esse Senhor que se revelou a nós, esse Deus maravilhoso que se revelou a nós, é um Deus santo, santo, santo. Estas são as proclamações dos seres celestes diante do trono de Deus, na percepção que Isaías tem, quando ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, isso é verdade. E Jesus vai, através do Sermão do Monte, expor mais uma vez esta verdade a nós, aos seus discípulos. Quero lembrá-los que o Sermão do Monte é o principal discurso de Jesus em seu ministério, falando sobre a ética do reino de Deus. Portanto, esse discurso aqui é para aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram enxertados nesta oliveira, aqueles que agora fazem parte da aliança com o Senhor. A estes, Jesus dá boas recomendações. Mais do que recomendações, queridos. Jesus nos dá o caminho, as prescrições pelas quais o discípulo deve viver. De que maneira um discípulo deve existir. De que forma um discípulo deve amar. De que forma um discípulo deve corrigir, deve orar. E nós estamos passando nessa série de mensagens aqui, de maneira calma, paulatinamente, por cada um dos trechos do Sermão do Monte, e faremos isso até o final. E aqui eu tenho a certeza de que o Senhor falará ao nosso coração, e é exatamente aqui, nesse momento do sermão, depois de Jesus ter falado
sobre o problema do homicídio, queridos. Jesus falou a respeito da gravidade da ira no coração, que é igual a um homicídio. Ou seja, aqueles que nutrem ira em seu coração contra o outro, estão sendo classificados por Deus como homicidas, assassinos. E então Jesus, depois de ter dito isso, continua a sua jornada. Nós estamos no que eu disse para vocês na última vez, que nós poderíamos chamar de antítese. O que é isso? Jesus está então contrapondo as ideias, não da lei, mas as ideias daqueles que deveriam interpretar corretamente a lei para o povo, os escribas, os fariseus, os mestres da lei. E estes não o faziam. Portanto, Jesus está aqui durante essas antíteses, são 6 ao todo. Jesus está contrapondo o real espírito da lei com o falso ensino dos mestres religiosos de seu tempo. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. No entanto, aqui Jesus, nos versos 27 a 30, ele não está só reafirmando o 7º mandamento, dos 10 mandamentos que nos diz, não adulterarás, mas ele está ajustando as perspectivas espirituais para que todo o seu povo enxergue a raiz do problema. Queridos, o problema em si não se encontra em uma ação externa. O que Jesus está dizendo aqui para nós é, o problema está mais profundo. A intenção do Senhor aqui então é mostrar que o pecado, e nesse caso o pecado do adultério, não começa na cama, mas no coração, mas no contemplar dos olhos. É por isso então que esta frase de Jó, ela se torna significativa para nós. Fiz uma aliança com os meus olhos, para contemplar o que é bom, para contemplar a Deus. Queridos, nós precisamos então, nessa jornada, enxergar como Jesus vai nos corrigir e nos orientar, para que nós possamos ver de fato a gravidade do pecado como ele é, mas ao mesmo tempo enxergar a santidade de Deus e enxergar nesta santidade a única esperança que os pecadores têm. É isso que nós vamos fazer aqui. E primeiro, quero dizer a vocês o que a lei de fato dizia, e é por isso que Jesus vai dizer aí no verso 27 o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Jesus está citando uma citação da própria lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Os fariseus, no entanto, como eu havia dito a vocês, reduziam os mandamentos, os 10 mandamentos, em uma expressão única e exclusivamente. Eis aqui o problema, queridos. O problema não era dizer que a ação do adultério era um problema em si, o ato consumado era um problema em si, e de fato é. Mas o problema é reduzir o pecado ao simples fato. Reduzir o pecado a uma ação externa, uma proibição externa. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Eu quero lembrá-los. A lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, ele é, de fato, a revelação da santidade de Deus. Lembre-se do Sinai. Lembre-se daquele momento histórico onde o povo havia sido resgatado com mão poderosa do Egito. Aquele povo havia sido conduzido por Deus até um monte, aonde ouviram do próprio Deus as suas palavras. E este Deus se revela de que maneira? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E assim começa. As 10 palavras, os 10 mandamentos. Deus está então aqui, queridos, não entregando aos judeus uma série de prescrições ou uma checklist de coisas que devem ou não devem ser feitas, ainda que isso passe pelas nossas ações. O que Deus está fazendo no máximo é expondo do seu próprio caráter. Deus está dizendo: eis o Senhor, eis aqui o Senhor vosso Deus, eis aqui quem eu sou. Eis aqui a minha santidade, eis aqui o meu caráter, eis aqui as minhas palavras. Eu compartilho com vocês então agora de quem eu mesmo sou. E é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus faz no Sinai. Portanto, Jesus, ao tocar no ponto da lei, ao declarar aqui o ponto da lei, ele está
enfatizando no mesmo espírito que nós já vimos nos versos anteriores, elevando a lei do Senhor, mas derrubando o falso entendimento dos fariseus e dos mestres da lei naquele período. O que Jesus está fazendo aqui, citando a lei, ele expõe que de fato o entendimento daqueles homens era um entendimento equivocado. Eles mesmos precisavam de uma correção em seus olhos. Não é à toa que no capítulo 23 de Mateus, Jesus, em um dos seus principais discursos contra os fariseus, e este é o momento derradeiro, queridos, toda a jornada de Jesus em seu ministério culmina naquele embate final com os fariseus, onde Jesus vai fazer uma série de proclamações, à semelhança das proclamações proféticas do Antigo Testamento, que nós poderíamos chamar aqui de ais, onde ele vai dizer: ai de vós, mestres da lei, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês são guias cegos. Eis então uma gravidade, queridos. O coração do pecador é o ponto central aqui. O coração que dá luz ao pecado é o ponto central aqui. Jesus está expondo que a corrupção é interior, e a corrupção do seu tempo é porque aquele povo abandonou de fato o coração da lei, abandonou, em outras palavras, o coração do Senhor. Perderam de vista o Deus que se revelou a eles ao longo da história. E meus irmãos, eu poderia citar aqui o Sinai, mas poderia citar tantos outros eventos na história do povo de Israel, que onde Deus se revelou de maneira gloriosa a este povo, dando a si mesmo para ser conhecido, algo que já é glorioso, porque Deus, Ele fala na língua dos homens. Deus deseja ser conhecido pelos homens. Deus desejou ser conhecido pelo seu povo, o povo que Ele amou desde o princípio, que Ele elegeu entre todos os povos, para ser a sua propriedade exclusiva. Deus se deu a conhecer. Deus deu de si mesmo àquele povo. Aqueles homens não falavam sobre algo abstrato, falavam sobre uma pessoa que se revelou, um Deus que se revelou. Isso é verdade, queridos, mas acontece que pelo pecado no coração, e logo perceberam que não bastava erradicar as ações impróprias do seu meio, se os corações não fossem colocados diante de Deus. Eis o ponto. A lei, de fato, é a expressão do caráter santo, justo e bom de Deus. Deus, ao entregar, está dando porções do seu próprio ser. No Antigo Testamento, num primeiro momento, a entrega da lei, a santidade era entendida como uma santidade cerimonial. O entendimento cerimonial é exatamente esse entendimento externo, onde algo é feito e algo é desfeito. Posso fazer isso ou não posso fazer? Quando vemos então esses mandamentos, eu imagino aqui agora as proclamações de Deus naquele alto monte, queridos. Tente você imaginar isso. As Escrituras descrevem para nós que o Monte Sinai tremia. Densas nuvens cobriam o monte. E o monte fumegava. E do monte Deus fala ao povo. E a palavra do Senhor é: não alguma coisa. Lembre-se disso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para você imagem de escultura do que há no céu, embaixo do céu ou embaixo da terra. E por aí vai. Imagine então que esses nãos, e provavelmente essa era a imagem que gravou-se no coração daquele povo, que era um povo insensato, um povo obstinado, obscurecido, um povo que era desobediente apesar da graça revelada de Deus ali. Imagine só isso. Estas palavras ressoavam como grandes e sonoros perigos. Portanto, o conhecimento sobre santidade da parte de Deus, queridos, ao longo de muitos e muitos tempos, era sempre que Deus ser santo era um sinal de que nós deveríamos fugir dele. Santidade, então, no conceito deste povo, era de que Deus está nos ameaçando, não nos aproximemos. Não é à toa que neste episódio do Sinai, tente resgatar isso em sua memória, o povo, ao ouvir a voz de Deus, se atemoriza de tal maneira, e dizem o que para Moisés? Moisés,
nós não conseguimos suportar as palavras do Senhor. Vá você, fale você com o Senhor, depois nós ouviremos a você. A estrutura de mediação, ela é necessária. Essa imagem é a imagem que moldou o imaginário do povo, mas não só do povo passado, mas do povo presente, sobre o que é santidade de Deus. Talvez você está aqui nesta manhã, e quando nós falamos a palavra santidade, você tem medo, você pensa, eu preciso correr dali. Você olha, por exemplo, a palavra santidade como se você visse um quadro de força onde está escrito alta tensão, perigo, não se aproxime. Essa é a percepção que nós carregamos, principalmente associada a um conceito de proibições. Santidade, então, é não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer aquilo outro, não fazer isso, deixar de fazer ali, deixar de ir lá, deixar de vir aqui, e a gente vai colocando uma série de restrições. A gente faz isso, queridos. E essas restrições são apoiadas no medo. Mas, no entanto, antes da gente avançar para entender um pouco mais sobre o que Jesus está dizendo aqui, porque o que Jesus está fazendo aqui é usar o ponto do adultério para expor o coração, ele está falando sobre o Deus que é santo. Ele está querendo trazer este povo de volta a uma percepção correta sobre quem é Deus e por que Deus é santo. E como nós, como súditos do povo de Deus, precisamos encarar a santidade de Deus, não fugindo de Deus, mas correndo para Ele. Porque, queridos, para nós, não há outro caminho que não correr para os braços do Deus que é santo. Será que nós estamos dispostos a correr o risco? Será que estamos dispostos a correr para os braços deste Deus que é santíssimo? Entendendo quem você é, entendendo quem eu sou. Mas eu digo a vocês e afirmo categoricamente, não há caminho algum para nós que não seja correr para os braços de um Deus santo. Você vai entender o porquê isso é bom. É interessante, então, que a história que foi ecoando, transmitindo esses limites constantes, reforçando o temor de ser fulminado por Deus, fulminado pela presença do Deus Santo, e a gente encontra em vários momentos registros destes acontecimentos. Embora esse conceito de santidade passe por aqui, queridos, não pense você que estou negando o fato de que, de fato, nós precisamos nos aproximar do Senhor com temor. Não é à toa que o autor de Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ser prudentes. Nós não estamos nos aproximando de uns dos outros. Eu não me aproximo de Deus como se eu estivesse me aproximando da minha esposa. De fato, estou me aproximando de um Deus que é santo. No entanto, quero dizer a vocês, ainda que santidade seja um assunto muito sério, e que nós precisamos de fato correr para Deus, e não correr de Deus, a ênfase do texto de Levítico, por exemplo, um dos livros que eu poderia, e você talvez, se você já fez a leitura do livro de Levítico, você certamente enxergará isso, um livro sobre santidade. O texto de Levítico fala sobre separação, mas uma das frases mais emblemáticas do livro de Levítico, que é ecoada pelo apóstolo Pedro, é: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus está aqui compartilhando da sua natureza e deseja que o seu povo, um povo redimido, um povo que foi chamado para a vida, um povo que foi trazido diante do monte. Lembre-se lá, diante do Monte Sinai, mas agora nós estamos aqui diante do monte onde Jesus fala, estamos sendo trazidos por Jesus até aqui, mas ainda assim, as palavras de Levítico são ecoadas pelo apóstolo Pedro e pelos demais apóstolos e pela igreja: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Isso é verdade. O que Deus deseja para o seu povo, queridos, é que a santidade dele possa ser estampada no coração de cada um de nós. Mas nós precisamos entender o que é santidade. Santidade, de fato, tem a ver com uma natureza separada, diferente. Não é à toa que em Levítico mesmo, no capítulo 20, verso 26, o Senhor diz assim para o povo de Israel: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os outros povos, para que vocês sejam meus. O que Deus está fazendo aqui com a santidade dele, é expondo de fato que ele é santo,
glorioso, mas está trazendo o seu povo para dentro desta santidade, ou seja, a figura que nós criamos no nosso imaginário, de que Deus é santo e nós fugimos dele. O que Deus faz com o seu povo é o seguinte, é o contrário. Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo. Venham e sejam separados, como eu também sou. Sejam diferentes, como eu também sou. Santidade, então, queridos, é de fato essa distinção que Deus tem de todo e qualquer outro ser. Não há nenhum ser que possa ser comparado à pessoa de Deus. Não há nada e nem ninguém que possa chamar para si mesmo a proclamação de ser santo como Deus o é. Não há. Isto de fato faz com que o ser de Deus, e por isso a palavra santidade transmite esta verdade, ele é um ser completamente outro. Não há semelhantes, não há pares, e isso o torna digno de ser louvado e adorado, porque certamente este Deus, que é completamente diferente de todos os outros seres, criou todas as coisas como elas existem, fez todas as coisas segundo a sua vontade. Ele mesmo declara aquele que não pode mentir, que não proclama palavras mentirosas, conta a seu próprio respeito, dizendo, eu sou santo, separado. Portanto, nós precisamos entender isso. A nossa humanidade transforma toda a beleza da santidade de Deus em medo, em destruição. O convite passa a ser então, esse convite de Deus, onde Deus está chamando o seu povo para partilhar da sua santidade, passa a ser encarado aqui então como uma ameaça. Nós às vezes, na maioria das vezes, encaramos o convite de Deus para a santidade como se nós estivéssemos caminhando em direção à forca, queridos. Essa é a percepção do nosso coração por conta da natureza pecaminosa. E isso gerou ao longo dos séculos, durante o período da história desenvolvendo e se desenrolando, que aquele povo, o povo judeu, o povo que viu os milagres acontecendo diante dos seus olhos, que viu o poder de Deus, que viu a santidade de Deus ali, fossem cada vez mais preocupando-se com os produtos externos das suas mãos, produzindo então obras que eles, em sua própria consciência, chamariam de santas. O problema está aqui. Na maioria das vezes, o conceito de santidade passa a ser subjetivo àquele que está produzindo algo. Então eu digo que as minhas obras são santas, quando eu mesmo avalio as minhas obras por mim mesmo, pela minha própria consciência. Ou às vezes eu vou usar o parâmetro do outro para avaliar as minhas próprias obras e vou dizer, essas obras são santas. Não existe aqui fundamento para isso, irmãos. Quando nós olhamos e buscamos validar a santidade ou o produto de santidade do nosso coração ou das nossas mãos, olhando para o outro, que é um ser humano, que tem um coração pecaminoso igual ao meu, eu estou reduzindo o parâmetro de santidade. Eu estou enxergando ao Senhor com lentes embaçadas. Eu estou olhando ao Senhor indiretamente. Conseguem compreender isso? Ao olhar para a santidade de Deus, de maneira indireta, nós não estamos produzindo santidade. Nós estaremos talvez produzindo obras das nossas mãos, que chamaremos de santas. Por que chamamos de santas? Apoiadas no nosso próprio entendimento. Esse é o problema dos fariseus. Esse é o problema do que Jesus está, de fato, trazendo aqui. Mais do que isso, os fariseus, ao lerem, ao interpretarem os mandamentos de Deus, ao interpretarem as 10 palavras de Deus, faziam de maneira separada e distinta, como se cada mandamento estivesse existindo em um único universo exclusivo de cada um deles, e não unidos juntos, porque falam de um só Deus, de um mesmo Deus que se revela. Queridos, isso fica mais claro, porque eles interpretavam o 7º mandamento, que falava sobre não adulterarás, separadamente do 10º mandamento que fala, não cobiçarás. No entanto, eles deveriam entender essa noção por completa. William Hendrickson, um teólogo extremamente importante neste cenário do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, o 7º mandamento deveria ser explicado à luz do 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Caso tivessem feito isso, teria ficado plenamente claro
que é do coração que vêm as más deliberações, os homicídios, os adultérios, as imoralidades. Tudo isso brota do mesmo coração. Ao ler então os 10 mandamentos, aquele povo interpretava ou entendia diante da sua própria percepção de santidade. Faltava aos líderes de Israel, queridos, faltava ao povo religioso da época de Jesus uma percepção mais profunda de quem é Deus. Faltava a eles uma visão mais clara da santidade de Deus. E em Jesus nós descobrimos então que Deus não se importa apenas com mãos limpas, mas com um coração puro. Não adianta você produzir obras que sejam bonitas, que brilhem diante dos olhos dos outros, sendo produzidas estas obras por um coração que está enegrecido por conta do pecado. Queridos, não basta apresentarmos a Deus mãos lavadas pela nossa própria consciência, se o nosso coração denuncia o nosso pecado. Sabe o que acontece? Essa é uma falsa percepção de santidade. Essa é a percepção que a maioria das pessoas tem. Por isso as pessoas vão se ater, dentro do contexto da igreja, na maioria das vezes, no que o que as pessoas podem ver delas. Então, eu me preocupo ao vir à igreja com a roupa que eu vou vestir, mas não me preocupo com o coração que vou apresentar a Deus. Me preocupo a vir à igreja da maneira que eu vou cantar, mas não me preocupo da maneira que em minha casa, ou no momento para vir para cá, eu estava praguejando ou maldizendo alguém pelo meu coração. Isso é um padrão aquém da santidade de Deus. Isso é enxergar a Deus com lentes embaçadas. Isso é ter os olhos poluídos por conta do pecado. Isso é ter um coração arraigado na natureza humana. Por isso, então, nós não buscamos uma santidade que seja adequada diante do conjunto do povo. Buscamos uma santidade, devemos buscar uma santidade que seja um reflexo do Deus santo, 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 que se assenta em um alto sublime trono. Por isso, eu e você, queridos, precisamos entender que o problema está mais profundo do que simplesmente em um ato. E é esse o conceito dos judeus aqui. Os judeus então estavam preocupados com o adultério, quando diziam que o adultério era simplesmente o ato consumado. E este ato consumado em todo o seu contexto judaico, queridos, eu poderia citar aqui para vocês diversas fontes onde os judeus e os sábios judeus diziam isso. Havia classificações sobre condições onde um ato de prostituição, onde um ato onde alguém se deita com a mulher de outro ou com o homem de outro, poderia não ser adultério diante da percepção deles. Onde haviam condições visíveis para que aquela coisa fosse classificada de outra maneira, ela era assim então classificada. Veja então o perigo de se apoiar no seu próprio entendimento. Veja então o perigo de perder a santidade de Deus de vista. Você acaba transformando muitas coisas terrivelmente terríveis em algo que poderia ser aprovado socialmente. É esse o problema dos judeus. A intenção pecaminosa não era passível de punição. A intenção pecaminosa não era nem mesmo uma afronta a Deus, nem uma afronta ao cônjuge, nem nada do tipo. Por isso, então, os judeus estavam distantes, queridos. Os líderes de Israel baixaram o padrão, justamente para que o próprio pecado do coração deles não fosse exposto. Queridos, cuidado com isso. Nós precisamos entender que isso não é exclusivo do povo judeu. Nós, assim, hoje, aqui em 2025, no século 21, estamos baixando os padrões de santidade de Deus, para que os nossos pecados, ou os pecados do nosso coração, sejam aceitáveis diante dos nossos olhos, e que são aceitáveis diante dos olhos dos nossos irmãos. Não baixe o padrão de santidade de Deus. Quantas vezes estamos fazendo isso na nossa própria vida, no nosso próprio coração? Ao fazer isso, perdemos Deus de vista. E o que Jesus então está corrigindo aqui, queridos? Veja o verso 28. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus, então, no verso 28,
aprofunda a aplicação do mandamento ao afirmar que aquele que olha para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério no coração. Jesus relaciona certamente o pecado do coração com a percepção dos olhos. Jesus está então chamando aqui a atenção de que a ética do reino de Deus ela é superior à ética do reino dos homens, de que a percepção de santidade de Deus é gloriosa de tal maneira que a nossa santidade deve ser afrontada diante de Deus que se revela a nós nas Escrituras. Preste atenção nisso. Jesus está expandindo então e intensificando então a percepção da lei diante do coração pecador. O pecado agora não está simplesmente nas ações externas que podem ser provadas ou reprovadas, mas está no coração pecador, que antes e muito antes de produzir obras de pecado, gerou pecado em seu coração diante de Deus. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor é aquele que esquadrinha mentes e corações. Não pense que por expressar externamente uma vida que pode parecer socialmente santa, há vida de santidade em você. Cuidado com isso. Apresente o seu coração diante de Deus. A ética do reino de Deus então é superior, ela é integral, ela alcança todos os aspectos do ser humano, vai profundo, desde as suas mãos, os seus olhos até o seu coração. E é por isso então que isso tudo pode ser entendido à luz daquele verso do capítulo 5 de Mateus, no verso 20, quando ele diz assim: pois eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está fazendo aqui é que Jesus está elevando o sarrafo, queridos. Ele não está abaixando, não. Ele não está tornando as coisas mais maleáveis, não. Ele está aumentando o padrão. Ele está corrigindo a visão. Ele está corrigindo os olhos e o coração dos homens. Vocês precisam voltar os seus olhos para Deus. Para o Deus santo que salvou vocês. Para o Deus que se revelou a vocês. Olhem para Deus e corrijam o coração. Não é à toa que Tiago fala: purifiquem as mãos, pecadores, chorem e lamentem. Irmãos, Deus é santo. Jesus então está restabelecendo o parâmetro da santidade de Deus. E aí Jesus aprofunda ainda mais isso, porque Jesus aborda aqui o conceito de adultério em uma maneira objetiva, na ação claramente dita, mas ele vai mais profundo, ele vai abordar o conceito de pureza. Jesus então está trazendo para nós que é muito mais do que uma ação externa, mas um conceito de pureza do coração. Mas o que é pureza? Queridos, pureza é ter uma visão correta sobre Deus e sua santidade. Aqueles que contemplam a Deus como Deus de fato é, como Ele se revela nas Escrituras, entendem o que é pureza. Entendem o que é olhar para o Senhor e ter o seu coração limpo, e ter também as suas mãos limpas. Não bastam mãos limpas, precisa haver coração limpo e mãos limpas. Isso é pureza. Depender da ação purificadora de Deus, ou seja, quando você olha para Deus como Ele se revela nas Escrituras, você percebe o seu pecado, você percebe que Ele é santo, santo, santo. Deus então, ao manifestar a santidade dEle, você a contemplá-la, você percebe que você precisa ser parecido com Ele, ter não só suas mãos limpas, mas um coração limpo. Pureza então é o caminho pelo qual nós nos relacionamos com Deus Santo. Não é à toa que Jesus vai dizer isso logo no início do Sermão do Monte, quando ele diz em Mateus capítulo 5, verso 8, o que ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Isso é um ponto que deve estar estabelecido em nosso coração. A pureza nos leva a uma verdadeira visão de Deus. E essa promessa que Jesus nos dá nas bem-aventuranças deveria mover o meu e o seu coração. Nós deveríamos ser encontrados dentre estes bem-aventurados que são puros de coração, porque de fato veremos a Deus como Ele de fato é.
A promessa das Escrituras para nós é que um dia Deus habitará com o seu povo e nós habitaremos com Ele eternamente e nós o veremos face a face. Queridos, que você então perceba que o que Jesus está dizendo aqui sobre adultério vai muito mais além do que o simples ato de se deitar com a mulher ou o homem de outras pessoas. Vai além, vai na pureza dos olhos, na pureza do coração. Então não pense você que quaisquer pecados que fujam do conceito que nós temos estabelecido como adultério, fogem também do padrão de pureza. Não. Nós estamos aqui agora entendendo que é o que Jesus está dizendo, que a pureza, ela não vai se limitar somente à área da sexualidade, mas no campo da sexualidade, nós encontramos de maneira mais explícita e destrutiva os efeitos devastadores de viver uma vida sem pureza, de viver uma vida não enxergando Deus como Ele de fato é. É por isso, queridos, que pecados sexuais são tratados nas Escrituras de maneira diferente mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo vai se dedicar, por exemplo, na carta aos Coríntios, a descrever do capítulo 6 ao capítulo 8, todo o conceito do que é pureza, todo o conceito do que é pecado sexual. E por que o pecado sexual é tão destrutivo? Porque ele também fere não só o coração, mas fere também o corpo. Eis então o problema. É por isso que o Novo Testamento vai dar um nome para todo tipo de imoralidade sexual que nós conhecemos. E a palavra utilizada na língua grega é a palavra porneia. Ela é a definição de tudo aquilo que nós poderíamos chamar de imoralidade sexual, que aponta para tudo aquilo que os homens fazem por não terem uma percepção sobre a santidade de Deus como Ele de fato é. Porneia, imoralidade sexual, é um símbolo da corrupção, da perversão da sexualidade, vivida distante da luz da santidade de Deus. Isso é muito sério, queridos. E é por isso então que Jesus está aqui apontando o perigo do olhar, o olhar da cobiça. Não podemos ignorar isso, irmãos. A sexualidade é um tema sensível em nossos dias. De fato, o mundo em que nós vivemos busca viver a sexualidade de qualquer maneira, porque viver a sexualidade de qualquer forma é viver uma vida de liberdade nos conceitos do mundo em que vivemos. Queridos, Deus tem uma percepção clara sobre o que é sexualidade santa. Deus não abaixa os seus padrões. Deus está deixando claro em Jesus Cristo, de que o parâmetro para os nossos olhos deve ser, primeiro, ver a Deus em sua santidade, como fundamento para compreendermos a nossa sexualidade. Segundo, o nosso conceito de pureza precisa estar constantemente alinhado com aquilo que Deus revela sobre o que Ele deseja para nós. É por isso então, queridos, que o conceito de pureza sexual é uma relação entre o homem e uma mulher dentro do casamento. Qualquer fora disso, fora da aliança do casamento, qualquer tipo de relação sexual, de conceito sexual, de perversão sexual, tudo fora da aliança do casamento entre um homem e uma mulher diante de Deus, é, diante dos olhos de Deus, imoralidade sexual. É porneia, é destruição, é devastação, queridos. O pecado sexual devasta o coração, mas devasta mais que o coração, devasta o corpo. Devasta o corpo que foi comprado pelo sangue de Jesus, na altura em que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele em Coríntios, na carta aos Coríntios, que aquele que se deitava com uma prostituta, deitava com o próprio corpo de Cristo com esta mulher. Pesado, profundo, igualmente verdadeiro. Precisamos entender que o conceito de pureza precisa ser colocado em nossos corações pela graça de Deus. Queridos, mais do que isso, o olhar cobiçoso é ingrato. O olhar que se entrega à cobiça é um olhar ingrato. Cobiçar é dizer que aquilo que Deus tem para você, ou permite que você tenha, não é suficiente. Cobiçar, então, é conduzir a sua fé à destruição e é cair em um pecado terrível de idolatria do próprio corpo, do próprio ser. Por isso, queridos,
cuidado. Jesus não está de forma nenhuma condenando aqui a relação pura entre um homem e uma mulher na aliança do casamento, como eu disse. Mas ele está condenando qualquer coisa fora disso. Qualquer coisa fora disso. E nós encontramos ainda outros textos bíblicos para que isso fique mais claro para nós, um eco das palavras de Jesus na vida dos apóstolos, quando, por exemplo, Tiago vai dizer em sua carta: cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está descrevendo aqui o ciclo do pecado no coração. A cobiça, queridos, nada mais é do que um pescador com um anzol e uma isca. Aqueles que mordem a isca da cobiça são logo estragados para a morte. Como um peixe que não consegue se escapar das garras de um anzol, porque desejou aquilo que não poderia ter. Romanos capítulo 7, versos 7 a 8. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei, pois eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Daí o apóstolo Paulo dizendo então, que a lei do Senhor, a santidade de Deus, expressa e expõe a nossa própria cobiça do coração. Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Queridos, não há caminhos curtos aqui. Vivemos em uma sociedade embebida na cobiça. O mercado pornográfico é o que mais lucra no mundo. Os conteúdos mais acessados na internet são conteúdos de hipersexualização do corpo humano. Isto é abominação aos olhos de Deus. Queridos, não adianta baixarmos os nossos padrões para tentarmos ficar com a consciência limpa. Precisamos contemplar a Deus e sermos conduzidos por Ele a uma limpeza real. Alguns vão dizer: o que mal há em só olhar? Há um anzol, uma isca e há um peixe prestes a morrer. Isso é o que acontece, queridos. Jesus então lança a sua própria luz sobre isso. E como a gente pode aplicar isso no reino de Deus? Como é que a gente pode viver uma vida, então, entendendo a santidade de Deus como sendo de fato esse ser glorioso que é santo, que é separado, que abomina o pecado? E como é que a gente vai entender também as palavras de Jesus e viver de uma maneira que agrada a Deus? Jesus nos dá o caminho, queridos. Veja os versos 29 a 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Por fim, queridos, Jesus então, após cercar as fronteiras do que podemos chamar do campo minado do pecado do coração, Jesus nos ensina agora como o povo de Deus deve viver diante dessa realidade. A pureza exigida não é simplesmente externa, mas profunda, radical, no coração. E é por isso então que Jesus vai usar, assim como ele usou no texto anteriormente, tratando a respeito da ira e do homicídio, ele vai usar agora também uma figura hiperbólica. Um conceito então extrapolado para demonstrar a urgência do seu chamado, para apontar a gravidade do seu chamado. Então ele vai dizer o seguinte: se o seu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Jesus não está aqui, queridos, te dizendo para que você faça automutilação. Mas Jesus está expressando o nível, o tamanho da batalha que se exigirá daqueles que desejarem buscar uma vida de pureza e santificação. Não há caminho aqui que não seja fugir. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Não tentem enfrentá-la, fujam, saiam, corram da imoralidade sexual. Queridos, o negócio aqui é muito sério. O caminho drástico para lutar com um olhar impuro, contra a cobiça, contra o adultério e a impureza, de fato, é o que Jesus vai dizer: se o teu olho é a pedra de tropeço, arranque-o fora.
Se a sua mão é a pedra de tropeço, arranque-a fora. Jesus está expondo este nível grandioso de batalha que nós, os cidadãos do reino de Deus, devemos enfrentar para viver uma vida de pureza em um mundo de impureza. Nós precisamos nos cuidar, irmãos. Sabe o que é a verdade? Cada vez mais, nós não nos cuidamos em nossa própria vida. Nós temos smartphones diante de nós. Nós temos a internet. Nós temos acesso liberado a todo tipo de conteúdo. E sabe o que acontece? Nós não estamos atentos aos cuidados que precisamos ter com o nosso ambiente. Como é que você vive a sua vida no secreto? Como você usa o seu telefone? Você usa ele para a glória de Deus? Como é que você usa o seu computador no seu quarto? Você usa para a glória de Deus? Que tipo de filme você assiste? Você tolera, por um segundo que seja, assistir cenas de exposição de nudez? Queridos, você está brincando com fogo. Você está brincando com fogo. O seu coração é pecador, o seu coração deseja maldade, o seu coração deseja cobiça, e você está entregando exatamente aquilo que pode se chamar o seguinte: você está colocando o fogo de um lado e a palha do outro, e você está os aproximando. Fuja da imoralidade sexual. Se preciso for, fixe em celular. Arranque o computador do seu quarto. Queridos, cuidado. O que é mais precioso aqui? Eu clamo a vocês. Eu suplico a Deus por vocês. O que é mais precioso? Contemplar a face de Deus no último dia, ou ter minutos de prazer? O que mais vale aqui? Uma eternidade ao lado do Senhor nosso Deus, que amou você como nenhum homem ou mulher no mundo jamais te amará, ou se entregar às suas paixões, que são agradáveis por um período pouco de tempo, porque o pecado promete muito e não entrega nada. Toma, ele arranca, ele mata. O fruto inegociável do pecado é a morte, e sempre será. Não caia no engano. Não caia no engano de Satanás. Não perca nem um segundo sequer a presença gloriosa de Deus. Então, o chamado para nós, e sabe como você, filho de Deus, pode viver uma vida contemplando a santidade de Deus? O primeiro, olhe para Deus, veja Deus como Ele de fato é. Antes de olhar para o seu próprio coração, olhe para Deus. E como é que você olha para Deus? Leia as Escrituras, esse Deus se revelou nelas. Olhe para Jesus Cristo e as suas palavras, esse Deus estava ali entre nós, falando conosco, como nas palavras de João, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, Ele estava aqui. Contemple Deus, e faça isso pela graça dEle. Queridos, nós que estamos em Cristo, fomos perdoados dos nossos pecados, fomos limpos e desfrutamos de uma graça sem igual, que ninguém desfruta, a menos que esteja em Cristo Jesus. A partir desta graça, viva contemplando a Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é para que nós, eu e você, tenhamos todos os dias a mesma percepção que Isaías teve. Clame ao Senhor de joelhos na sua casa, pedindo para que Ele se revele a você e para que você contemple o Senhor na sua santidade. E ao contemplar o Senhor na sua santidade, você verá invariavelmente o seu coração e verá que o seu coração é pecador, e aí você correrá para Deus e não de Deus, porque o chamado de santidade é: sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo, e eu chamei vocês para serem o meu povo, propriedade minha, então eu os santifico. Meu querido, não há pecado algum que a graça de Deus não cubra. Não há pecado algum que a santidade de Deus não purifique. Não pense você que você é um homem que chega diante de Deus e suja a presença de Deus. Não, ao contrário, a brasa do altar vem e purifica os seus lábios. Clame ao Senhor por isso. Você tem derramado sangue e lágrimas na luta contra o pecado? Você tem derramado sangue do olho que foi arrancado, da mão que foi cortada, porque você deseja ver a Deus? Não brinque. Não brinque, queridos. Não brinque, porque o apóstolo João vai dizer o seguinte em sua primeira carta. Veja só: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João expressa então uma progressão aqui, queridos. Se nós dissemos isso, fizemos assim, ou agimos assim, algo acontece aqui, queridos. Nós devemos e somos chamados para andar na luz. Santidade divina não é relativa, não é negociável, não é colocada sob os parâmetros da nossa mente, ela é absoluta e plena. Ver a beleza e a perfeição da santidade de Deus vai nos humilhar, vai nos derrubar ao chão, mas vai nos levantar e nos dar uma vida digna, porque o que Deus está fazendo com o seu povo é dando a eles uma vida digna. A vida diante de Deus em Jesus Cristo é a vida de verdadeiro prazer. Não caia no engano deste mundo, deste século, não caia nas palavras do tentador, querido. Não há prazer algum oferecido neste mundo, mas o nosso prazer se encontra plenamente em Deus. Plenamente em Deus. O prazer da nossa vida tem que estar no Senhor. Veja o seu coração à luz da santidade de Deus, como Isaías viu. Contemple a santidade de Deus. Seja purificado por ela. Busque ajuda, irmão. Busque ajuda e caminhe na luz, como nosso apóstolo João vai dizer aqui. Se nós caminharmos na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O seu chamado para enfrentar o pecado é junto com os seus irmãos. Porque nós aqui estamos no mesmo lugar, queridos, não há diferença entre nós aqui, ainda que eu esteja no lugar elevado, não há diferença entre nós. O meu coração é tão mau quanto o de vocês, e nós precisamos uns dos outros, para que assim a glória de Deus se manifeste aqui, que nós encontremos a graça, que sejamos mendigos falando assim, encontramos pão em Jesus, e façamos isso juntos, lutando contra os pecados juntos e vencendo os pecados, através do sangue glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queridos, pureza não tem gênero, pureza é para todos, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, todos são chamados à batalha pela pureza. Conserve os seus olhos puros. As tentações vão variar entre nós. Todos nós enfrentaremos dificuldades distintas, mas todos nós devemos estar engajados na mesma batalha de desejar ver a Deus. Que nos ajudemos uns aos outros, a sermos vigilantes uns pelos outros, a guardar os ombros uns dos outros, a cuidar do coração uns dos outros. Você não está enfrentando seu pecado sozinho, irmão. Há muitos aqui que talvez jamais teriam a coragem de se manifestar, mas estão igualmente lutando contra pecados. O seu chamado e o meu chamado é todos nós juntos clamarmos pela misericórdia de Deus e sermos instrumentos de Deus para a transformação e purificação dos nossos corações juntos, uns pelos outros. Por isso, não se isole. Por isso não fuja, ainda que as consequências do seu pecado sejam graves e terríveis, enfrente elas com coragem, sabendo que você foi perdoado por Deus, e o sangue de Jesus cobre os seus pecados, cobre os nossos pecados, corrija os seus olhos com uma lente que vem do alto, que vem dos céus. O perigo dos fariseus era viver uma vida de aparências, uma vida de hipocrisia, queridos. A resposta bíblica não é simplesmente mudar o exterior, mas transformar o interior e ter o exterior transformado pelo interior. Um coração renovado pelo Evangelho gera atos de justiça de uma fé genuína. Faça isso todos os dias. Peça ao Senhor todos os dias para que Ele guarde o seu coração do mal e do maligno. Peça ao Senhor todos os dias para que Ele guarde os seus pés, para que eles não tropecem em pedra alguma. Peça todos os dias para que o Senhor faça com você mesmo e te dê condições de fazer uma aliança com os seus olhos, de não contemplar a maldade ou o pecado. Viva então pelo Espírito, e vocês não mais satisfarão a vontade da carne, os desejos da carne. Queridos, nós só fazemos isso tudo
pela obra redentora de Jesus que nos habilitou. Confesse os seus pecados hoje. Procure alguém, procure um irmão maduro, um pastor, procure a gente aqui. Nós estamos aqui disponíveis para caminhar com você, mas confesse os seus pecados, venha para a luz. Não ande em trevas, porque nas trevas não há comunhão com a luz. Saia das trevas. Confesse os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Carreguem os fardos uns dos outros para que assim vocês cumpram a lei de Cristo. Eu quero lembrá-los disso, irmãos. Não tenha tolerância com o seu próprio pecado. Corra para Deus. Busque a vida de santificação e se comprometa com isso. É melhor, queridos, perder aquilo que é passageiro e ganhar aquilo que é eterno. Não erre na sua matemática. Não erre a balança. Não troque aquilo que é glorioso e eterno por algo transitório, por uma paixão transitória, por um amor que não tem sentido, por homens e mulheres que não te darão nada além daquilo que eles estão prometendo em minutos de prazer. Cuidado, meu irmão, guarde o seu coração e esteja certo de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para concluí-la até o dia de Cristo. E haverá um dia onde nós, livres da presença do pecado, contemplaremos a face daquele que nos salvou. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença, clamando para que o Senhor corrija a nossa visão, a nossa percepção, que o Senhor nos dê uma percepção de que o Senhor é santo, de que o Senhor calibre os nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos a Tua face, a Sua santidade, e assim possamos, Pai, contemplar o nosso coração que está distante do Senhor. Ajuda, ó Deus, os meus irmãos e irmãs aqui, na luta e na batalha pela pureza. Talvez há aqui jovens, mulheres, homens, quiçá até crianças, ó Senhor, que talvez estão enfrentando batalhas com relação à pureza, com relação à sua sexualidade. Eu te peço, ó Deus, que a Tua graça os envolva, que eles contemplem a Tua santidade, mas que pela graça eles desejem correr para o Senhor e não correr do Senhor. Que assim o Senhor possa conduzir o Teu povo, ó Deus, em crescimento de santidade, em santificação, em poder do Espírito, para vencer e subjugar os pecados, ó Deus. A Tua palavra é a verdade, o Senhor já nos disse que nós não mais somos escravos do pecado. Então, papai, se há porventura alguém aqui que se encontra escravizado em pecados, ó Deus, que o Senhor possa agora quebrar as algemas, que o Seu Espírito Santo possa revolver o coração, ó Deus, que a luz do Senhor invada o coração dos irmãos e irmãs aqui nesta manhã, que eles venham para a luz, que eles deem um passo para a luz, confessando e abandonando os seus pecados, ó Deus. Dê a eles graça nessa batalha. Dê a eles, ó Deus, que eles possam encontrar de fato irmãos e irmãs que são misericordiosos e que encontraram a mesma graça em Jesus, e que assim uns pelos outros nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Guarda o coração e a mente do Teu povo, ó Deus. Que este povo faça uma aliança com os Seus olhos, uma aliança irrevogável por amor ao Senhor. E assim, ó Deus, que o Senhor continue transformando o nosso coração, e que nós possamos ir cavando cada vez mais fundo, e cada vez lançando fora as pedras e entulhos do nosso coração, e que a luz de Deus continue adentrando e habitando em nós, e que assim cada vez mais, Senhor, possamos cada vez mais, cada dia mais, corrigir a nossa visão e ver mais do Senhor, ver mais da Sua santidade, e assim sejamos todos saciados em Ti, a verdadeira fonte de alegria e vida plena, o verdadeiro prazer, ó Deus, está no Senhor e na Sua lei. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor hoje, aqui e para sempre. Amém.